Estende suas mãos sobre esse varão de Deus, sobre este abençoado, sobre este ungido que o Senhor levantou nesta noite. O Senhor tirou este homem lá de Carapicuíba para ser canal de bênção para as nossas vidas. Convido você, meu irmão, a erguer um grande clamor pela vida desse homem, desse pregador, desse missionário, aleluia. Peça para que o Espírito Santo penetre no coração deste homem, como o Espírito Santo penetrou nos ossos de Eliseu. Peça para que o Espírito Santo toque este coração nesta hora, que uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus recaia sobre o Edivaldo. Senhor, nós pedimos a tua presença sobre este homem de Deus. Pedimos, Deus, a tua unção, Deus poderoso, aleluia. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, toque, que o Senhor fale, Deus, em nosso meio, Pai, através dos lábios deste abençoado, Deus. Xalabaprova, xeralabaxere, candalabadalai, xerecandalais. Xalabalabaprova, laçoe, canda, prova, laxalai, candalás, salas. Xalabalabaprova, labaçore, canda, prova, labaçore, candalás. Xerele, canta, prova, labaçore, labas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria no coração, irmãos e irmãs, estar nesse encontro junto com o povo de Deus, junto com aqueles e aquelas que proclamam a glória de Deus, para experimentar dessa verdade que é o poder do Calvário em nossas vidas. Ao longo desses 20 anos que Deus me deu a graça de pregar o Evangelho, eu não me canso de dizer que Deus nunca reúne um povo à toa. Todas as vezes que Deus tira homens e mulheres, senhores e senhoras, jovens e adultos da sua casa, traz para um determinado lugar, para orar, para louvar, para adorar, para escutar sua palavra, é porque Deus tem planos e propósitos. Então, se Deus tirou você da sua realidade, se Deus tirou você da sua casa, da sua cidade, trouxe para esse lugar, é porque Ele tem planos e propósito para a tua vida. Amém, querido? Diga para quem está do seu lado assim, ó, você não está aqui por estar. Deus tem plano e propósito para a sua vida. Toda vez que um homem, toda vez que uma mulher diz sim a Deus, toda vez que um homem e uma mulher responde a um chamado de Deus, ele vai de encontro com a necessidade daquele e daquela que disse sim a Ele. Todas as vezes que um homem e uma mulher se dispõem a sair da sua rotina, preste atenção, eu e você, é um final de semana, um sábado. Perceba, a sua sexta-feira, o seu sábado, o seu domingo, é ou não é uma rotina? É uma realidade a qual você já está acostumado a viver e a fazer. E quando nós abrimos mão dessa realidade para dar uma resposta a um chamado desse Deus, é porque Ele tem algo maravilhoso e grandioso para realizar na nossa vida. Feliz de você, irmão, feliz de você, irmã, que teve a coragem de dizer, Senhor, eu ouvi e vou responder, eis-me aqui. Feliz de nós, feliz de você que está bebendo desde ontem à noite, feliz de você que está assimilando aquilo que Deus está revelando, porque quando nós fazemos isso, o primeiro beneficiado sou eu. A primeira ação a receber esta graça é em mim. Então, querido, eu convido você nesse momento a continuar bebendo da graça, a continuar bebendo do manancial que desce do trono de Deus, porque eu tenho certeza que Deus há de manifestar grandiosamente na sua vida. Convido você a abrir sua Bíblia comigo
no livro de Salmos, capítulo 21. Salmo, capítulo 21. Na minha Bíblia, é um número muito maior que o da sua, porque quando você vai chegando perto dos 50 anos, algumas coisas começam a diminuir, e a minha visão já começou a diminuir. Então eu preciso de uma letra maior para poder enxergar. Então, na minha Bíblia, a página é 850, na sua eu não sei. 671. Percebe que a minha tem mais página que a sua, o tamanho da letra. Mas eu quero convidar você a fazer uma experiência. Eu tenho certeza que você tem feito isso desde a noite de ontem, com o Juninho, com o Rodrigo, com a Vanessa, como que é o nome da irmãzinha de Mauá? Com a Fátima. Eu tenho certeza que você já fez isso. Mas eu quero convidar você a continuar fazendo. A partir daquilo que você ouvir, meditar e você orar. Você vai ouvir, meditar e na sequência eu convido você a orar aquilo que você meditou. Para que aquilo que você escutou, meditou, aconteça, se realize, se concretize na sua vida. Quando São Tiago escreve a sua carta, ele vai dizer assim, nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, nós devemos ser praticantes da palavra, porque quando eu pratico a palavra, ela se realiza em mim. Foi isso que a Virgem Maria falou, e o verbo se fez carne e fez o quê? E habitou entre nós. Ele precisa habitar em nós, a palavra precisa habitar. Desde ontem, volto a repetir, com o Juninho, passando pelo Rodrigo, pela Vanessa, pela Fátima, a palavra precisa habitar em nós, irmãos. E na medida que essa palavra vai habitando em mim, ela vai habitando em mim, com certeza eu vou experimentando esse poder do Calvário se realizando dia após dia na minha vida, me levantando, me reanimando, me dando condições para continuar firme até o grande dia, aonde nós se encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tome comigo o texto, a visão profética dos sofrimentos do servo do Senhor. Versículo de número 2. Meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o opróbio de todos e a objeção da pebre. Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve, se o ama. Sim, foste vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizeste repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Palavra do Senhor. Eu convido você a aplaudir, porque é para você, é para mim essa palavra. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Irmãos e irmãs, é interessante perceber quando o salmista Davi escreve isso, 300 anos antes de Jesus nascer. 300 anos antes de Jesus nascer, Deus usa o profeta Davi em profecia. Deus toma aquele homem ungido de Israel para profetizar algo que aconteceria 300 anos depois. Frases que Jesus usou no Monte Calvário, frases que Jesus usou na realidade a qual ele iria passar, Deus já havia profetizado pela boca de Davi.
E é interessante perceber que quando nós gritamos o nome de uma pessoa, chamamos uma pessoa e falamos alto, significa que essa pessoa está distante de mim, verdade ou não é? Se eu gritasse aqui, ô Roniel, parecia que ele estava lá atrás, verdade ou não é? E quanto mais eu grito, significa que parece que o Roniel não está o quê? Escutando. Então quanto mais nós clamamos, quanto mais nós falamos e mais alto falamos, parece que mais o quê? Distante a pessoa está. É interessante perceber, irmãos, que as realidades que nós vemos na Bíblia, que aconteceu desde Moisés, passando por todos os patriarcas, os profetas, os apóstolos e até mesmo Jesus, são realidades que estão presentes na minha e na sua vida. Tudo que você faz, tudo que eu faço, nós fazemos na onde? Na vida. A vida é uma realidade presente para mim e para você. E é interessante que quando Deus vai fazer o homem, diz que Deus para num barranco, e a matéria-prima mais pobre de todas elas é a terra, verdade ou não é? Terra não serve para nada. Quando está muito seca, vira pó, e ninguém gosta de pó. Você gosta de pó? Principalmente as irmãs que limpam a casa, quem gosta de pó? Ninguém gosta de pó. Muito bem, aqui, imagine se caísse uma grande chuva aqui, essa terra ia virar o quê? Quem gosta de lama? Ninguém. Mas veja, Deus encosta num barranco, e desse barranco, ele forma um boneco. E esse boneco é um ser inanimado, sem vida. E Deus faz o quê nesse boneco? Sopra. E a partir do sopro, esse boneco se torna o quê, irmãos? Um ser vivente. Então presta atenção, a matéria-prima é ruim, sim ou não? A matéria-prima é ruim porque é a carne, é a nossa natureza, ela é ruim. Mas o que Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo 63, a carne para nada serve. O que faz é o Espírito que vivifica. Então é preciso que nós entendamos uma coisa: o que vai vivificar a mim e a você nessa hora, nesse encontro é o quê? O Espírito de Deus que virá em meu socorro e em seu socorro. É o Espírito de Deus que vem em meu e em seu auxílio. Por isso, querido, nós precisamos entender toda essa dimensão que Deus está querendo que nós escutamos, meditamos e oramos do poder do Calvário. Jesus no Monte Calvário olha para cima e grita: meu Deus, por que me abandonas? Jesus experimenta a ausência. O Filho de Deus, é interessante que quando você lê a Bíblia te coloca em algumas situações difíceis. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, meus irmãos, ele pergunta: onde vocês colocaram o corpo de Lázaro? Aonde está Lázaro? E a irmã fala: está ali. Jesus chega diante do túmulo, a primeira oração que Jesus faz, ele olha para o céu e diz assim: Pai, eu te louvo porque eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Pai, eu te louvo porque eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Então veja, era de conhecimento de Jesus que o Pai sempre o quê? O ouvia. Mas agora, irmãos, na trajetória do Calvário, ele começa a gritar: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? É interessante perceber que eu e você, todos nós que estamos aqui, passamos por momentos onde nós experimentamos a ausência de Deus. Sim ou não? Quem já experimentou a ausência de Deus, levanta a mão e diga: eu. É uma realidade que eu e você precisamos entender. O que é essa ausência? O que é o escondimento de Deus? Perceba, não é uma ausência, é Deus se escondendo. Deus, em alguns determinados momentos da nossa vida, Ele precisa se esconder. O escondimento de Deus deve fazer com que eu e você façamos o quê? Busquemos mais, elevemos a voz mais. Mas infelizmente a tentação, quando Deus se esconde, nós queremos o quê? Se afastar. Nós queremos o quê, irmãos? Parar. Nós queremos o quê, irmãos? Desistir. Nós começamos a ficar fragilizados na nossa humanidade. Nós começamos a ficar fragilizados na nossa realidade de vida. E é interessante perceber, Jesus veio a essa terra para ajudar as pessoas, sim ou não? Sim. Ajudar, salvar, curar, libertar. Jesus precisava de ajuda, sim ou não?
Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Jesus quis contar com os homens. Quando ele sobe ao Monte Tabor, meus irmãos, ele chama Pedro, Tiago e João. E lá no Monte Tabor, ele se transfigura e aparece para ele Moisés e Elias. E aí os apóstolos ficam maravilhados com aquilo. E aí Pedro fala: bom estar aqui com o Senhor. Fazemos 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, outra para o Senhor. Eu e os meus irmãos aqui, nós dormimos no vento, não precisa nem casa para nós. Mas aqui está bom demais. E é interessante que, mais uma vez, o céu se abre. E aí o que vai dizer? Eis o meu filho, muito amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Percebam uma coisa, meus irmãos. Jesus quis contar com os homens. E na hora que ele sobe para o Monte Calvário também, ele chama de novo quem? Pedro, Tiago e quem? E João. E aí ele vai dizer assim: a minha alma está atormentada de tristeza. Orai comigo, vigiai comigo. Fica comigo, pelo menos 1 hora que eu vou ali orar. Jesus vai orar e ele volta, ele encontra aqueles que ele contava fazendo o quê? Dormindo. Perceba, ele acorda, desperta os seus. Pessoal, acorda. Essa hora é uma hora de dificuldade. Essa hora é uma hora de agonia. Essa hora é uma hora de aperto. Por favor, acorde. Ele volta e diz a Bíblia que 1, 2, 3 vezes ele encontra aqueles que ele contava como? Dormindo. Perceba uma coisa, meu irmão. Ele contava com os seus e foi o quê? Abandonado pelos seus. Essa é uma realidade do ser humano. Essa é uma realidade minha e sua. Todos nós, em um determinado momento, vamos abandonar alguém. Vamos deixar alguém esperando algo de nós. E nós não vamos o quê? Dar. Uma pergunta que eu faço para você: você já se decepcionou com alguém? Levanta a mão e diga: eu já. Eu queria dizer para você que alguém já se decepcionou com você também. Perceba uma coisa, querido. Nós precisamos aprender com as realidades que Cristo Jesus deixou revelada para mim e para você. Ele queria contar com aqueles homens, mas ele foi literalmente o que por eles? Abandonado. Mais uma vez, Jesus estava como, meus irmãos? Só. Mais uma vez, o Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, experimentou na sua carne o quê? O abandono. E na medida, irmãos, que nós experimentamos o abandono, aí é onde entra a dependência. Do quê? Dependência do quê, irmãos? De Deus. Quanto mais eu experimento o abandono terreno, eu preciso da dependência de quem? De Deus. Quanto mais eu passo por essa realidade, onde eu espero algo dessa realidade terrena e ela não vem, aí eu conto mais com a graça de quem? De Deus. Nós temos um grande problema. E quando eu falo nós, eu estou me colocando. Nós se acostumamos a contar com os homens. Verdade ou não é? A esposa se acostumou a contar com o marido. Verdade ou não é? Os filhos se acostumaram a contar com os pais com os filhos, os irmãos com os irmãos. Verdade ou não é? E muitas vezes nós contamos com eles e eles estão como? Como que eles estão? Dormindo. Perceba, você na sua agonia, você na sua angústia, você na sua dor, você no seu calvário, você na sua, podemos dizer, sua suprema angústia, você espera algo de mim. E aí você vê que eu estou como para você? Dormindo. Nós precisamos entender, as realidades terrenas dormem. As realidades terrenas não são atentas às necessidades de cada um de nós. Por mais que eu seja casado com a dona Cláudia, temos 4 filhos, muitas vezes eu não tenho a sensibilidade de perceber o que ela está precisando naquele momento. Amados, nós precisamos entender que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender da graça de Deus, mesmo casado, mesmo com a minha família, mesmo com a minha comunidade, mesmo com a minha missão. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso aprender a depender de Deus e não dos recursos que dormem, e não dos recursos que falham. É interessante que Jesus, depois que viu que os seus dormiram, ele falou: basta, chega, o Filho do Homem precisa ser entregue. E você sabe que tudo o que aconteceu,
E lá no alto do Calvário, Jesus dá esse grito: meu Deus, meu Deus. Imagine ele falando: eu sei que o Senhor sempre me ouve, o Senhor vai me ouvir agora, o Senhor vai me ouvir agora, eu tenho certeza. Eu disse sim ao seu plano, eu fui obediente, Deus. O Senhor está em mim, eu estou no Senhor, Deus. Meu Deus. O segundo grito: meu Deus. Perceba, a cada grito, o que Jesus esperava da parte do Pai? Uma resposta. E como que estava Deus nessa hora, irmão? Faz assim para o seu irmão, assim, ó: Deus fez silêncio para Jesus. Fala para ele assim, ó: Deus fez silêncio para Jesus. Meu irmão, perceba, uma vez nada, duas vezes nada, três vezes nada. Deus silenciou diante da dor do filho dele. Deus silenciou. Mas o grande problema é que Jesus estava em comunhão com o Pai e sabia bem qual era o propósito daquele silêncio. Jesus sabia bem que o silêncio do Pai faria um grande poder acontecer naquele lugar. Mas eu te pergunto, para mim e para você, se você hoje estivesse no silêncio de Deus, como você estaria? Como que nós se portamos quando Deus silencia? Quando Deus se cala e fala: anda pela fé. O que diz a Sagrada Escritura? Que o justo viverá pelo quê? Pela graça. Que o justo viverá pela misericórdia. Que o justo viverá pelos bens divinos. Sim ou não? O justo vai viver pelo quê, meus irmãos? Pela fé. Quando Deus silencia, é hora de nós vivermos a intensidade da fé no Cristo que nós cremos. E eu queria dizer para você que vai chegar o dia em que Deus vai silenciar na sua vida. Por isso que você precisa entender qual é o poder do Calvário. Aqueles que não entenderem, no dia que Deus silenciar, a dúvida vai entrar. A maior arma de Satanás para derrubar aqueles que proclamam que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas é a dúvida. Meu Deus, o que está acontecendo? Preste atenção, irmão. Jesus é tentado por Satanás. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia que Satanás chegou no último dia. No último dia. O demônio não veio no primeiro dia, ele não veio no meio, ele veio no último dia. 40 dias sem comer e sem beber. Como que estava a humanidade de Jesus? Fraca, desidratado, literalmente abalado. A barriga de Jesus doía. Qual foi a primeira tentação de Satanás para Jesus? Não foi pão. Se tu és o Filho de Deus. Veja a astúcia do demônio. Se tu és o Filho de Deus. Ele sabia que a humanidade de Jesus estava abalada. Ele sabia que Jesus estava fraco, sensibilizado. E aí, veja qual que é a pergunta, a tentação. Se tu és o Filho de Deus. E quando nós estamos assim, irmãos, quando você é servo de Deus, quando você é pregador, jovem, homem, mulher de Deus, está assim, aí vem Satanás. Ué, se tu és homem de fogo, ué, se tu és mulher de fogo, ué, se tu és um jovem, se tu és, por quê? Por que isso? Por que aquilo? E aí nós entramos em dúvida, e aí nós entramos em confusão, irmãos. Quando a minha humanidade está fragilizada, duas realidades acontecem comigo e com você: dúvida e confusão. E uma vez, na dúvida, na confusão, automaticamente eu entro no esfriamento e no desânimo. E uma vez que eu entrei no esfriamento e no desânimo, o último passo é a queda e o abandono. Por isso nós precisamos entender qual é esse poder do Calvário. Por que que Deus está querendo que eu entenda que no Calvário tem poder para a minha vida? Meu Deus, por que me abandonastes e permaneceste longe das minhas súplicas e de meus gemidos? Mas veja, ele não rezou na porta do túmulo de Lázaro: Pai, eu bem sei que o Senhor sempre o quê? Me ouve. E agora, por que que não está ouvindo?
Por que o Senhor não me ouve? Quem já fez essa pergunta? Oh Deus, por que o Senhor não me ouve, Senhor? Oh Deus, por que o Senhor não me ouve? Perceba, irmão, que nós precisamos aprender como homens e mulheres de Deus. Às vezes, algumas pessoas da minha comunidade falam assim: ah, mas você é muito frio. Eu não entendo o que é frieza para as pessoas. Eu falo: olha, aquilo que você tem que passar, só você vai passar. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, mas eu não vou sentir o que você está sentindo. A dor é sua. A dor é sua. Não tenta embelezar a sua dor, que eu não vou sentir nada. Eu só vou orar por você. Acabou. A dor é sua. Eu não vou sentir nada do que você está sentindo. Eu não vou achar que é grande ou pequeno a sua dor, porque ela te pertence. Quem tem problema aí, levanta a mão. Balança assim para mim ver e fala: eu tenho. Você pode assumir os meus? Já basta os seus, verdade ou não é? É por isso que nós precisamos compreender o que Deus quer revelar a nós. Irmão, a nossa caminhada com Cristo, ela tem sentido. Ela não é uma caminhada sem sentido. Nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós sabemos qual é a nossa missão nessa terra. Nós sabemos qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Mas se nós não compreendermos isso, nós vamos se frustrar ao longo do caminho. Na hora que Deus silenciar, na hora que nós vimos que Deus se cala, nós vamos entrar em desespero, em confusão. E aonde entra desespero e confusão, vem a dúvida. E aí vem Satanás: se tu és. E nessa, o que Satanás queria? Que Jesus usasse o poder fora de hora. Ali era a hora de testemunhar a fé, não de usar o poder. Mas veja, quando eu estou abalado, quando eu estou necessitado, o que? Havia ausência de água, havia ausência de comida para o organismo de Jesus. Então veja, transformar pedra em pão era uma coisa lícita, sim ou não? Sim, porque ele precisava, mas não era hora. Não era hora, irmãos. E é interessante perceber que a Bíblia é um conjunto de revelações. Depois de ser tentado por isso, por aquilo, quem aparece para alimentar Jesus? Quem aparece, meus irmãos? Os anjos. Veja, ele soube esperar. Deus falou: segura a sua onda aí, meu filho. Não cede a esta tentação. Eu estou em silêncio, mas eu estou operando. Eu estou no escondimento, mas eu estou com você. Talvez Deus esteja no escondimento, mas Ele está e é por você. Agora, meu querido, se você não entender isso, você vai entrar em dúvida e confusão. E isso vai fazer com que você se afaste. Você vai gritar uma vez. Você quer ver uma coisa aqui? Quem tem medo de solidão aqui? Levanta a mão. Quem tem medo de solidão? As maiores manifestações de Deus foi na solidão dos homens. Quando Deus se manifestou para Moisés na sarça ardente, Moisés estava com quem? Quando Deus se manifestou para Elias, Elias estava com quem? Quando Deus se manifestou para Paulo, Paulo estava com quem? Preste atenção, solitário é uma coisa, a solidão é outra. A solidão faz parte da nossa natureza. Na hora que nós entramos na solidão, aí é que nós buscamos a graça da presença de Deus. Ali no alto do Calvário, quando Jesus grita: meu Deus, por que me abandonaste? E permanecesse longe dos meus gemidos. Meu Deus, eu clamo de dia e não me responde. Eu imploro e de noite não me atendeis. E no versículo 4 ele vai dizer: mas entretanto vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Amado irmão, amada irmã, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se você sabe identificar quando Deus está no escondimento. Vai dizer que um dia uma mulher entra no templo com um bebê no colo. E havia 2 velhos no templo, um chamado Simeão e a outra chamada Ana, com 84 anos de idade. Ninguém tinha falado nada para Simeão, ninguém tinha falado nada para Ana. Os sacerdotes do templo não identificaram e acharam que era mais um que estava entrando no templo. E Simeão vê o menino no colo
E Simeão descobre naquele menino, no colo da Virgem Maria, com São José, o Salvador de Israel. E Simeão diz assim, ó: os meus olhos contemplaram o quê? A minha salvação. Agora o teu servo pode morrer em paz. Veja, Simeão conseguiu encontrar um Deus escondido na onde? Num bebê, indefeso. Como que um bebê podia salvar aquele velho? Como que um bebê podia fazer algo por aquele homem? Os meus olhos contemplaram a minha salvação. Veja, Deus estava ali, mas estava como? Escondido. Veja, Deus estava no Calvário, sim ou não? Mas como que ele estava no Calvário, irmão? Escondido. Deus está na sua vida, sim ou não? Mas muitas vezes ele está escondido. E aí os teus inimigos gritam para você: aonde está o teu Deus? Aonde está o Deus que você confia? Aonde está o Deus que você louva? Aonde está o Deus que você adora? E o que você responde para os seus inimigos? Não sei. Nessa hora você silencia também. É interessante perceber, irmão, que o texto continua dizendo assim. Pegue comigo no versículo 7. Eu porém sou um verme, não sou um homem. O opróbrio de todos e a abjeção da febre. Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça: esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve, se o ama. Imagine isso, irmão. Ele chama por Deus, e Deus o que? Não responde. E agora vem os zombadores. Ué, salvou a tantos, fez tanto por tantos, pede para Ele te salvar agora. Ele não falou? Você não falou que Ele te ama? Quantas vezes você já ouviu as pessoas falar que Deus ama você? Mais de 10 vezes, levanta a mão quem já ouviu falar. Mas Deus fala assim: eu já ouvi. Mas os escarnecedores vêm na hora em que eu e você, nós não estamos prontos para ver o escondimento de Deus. E aí veja, que é interessante falar assim, ó: pede para Ele te salvar, pede para Ele fazer alguma coisa para você. É interessante perceber, irmãos, que Deus sempre espera que eu e você se conforme com a vontade dEle para a nossa vida. Mas a nossa natureza humana, nós não conseguimos entender isso. Você quer ver? Quem gosta de ouvir sim aqui, levanta a mão e diga: eu gosto. Sim é bom, sim, é verdade, não é? Senhor, me cura, sim, eu vou te curar. Senhor, me abençoa, sim, eu vou te abençoar. É interessante perceber que no Calvário Jesus recebeu tudo aquilo que Ele não esperava receber de Deus. Pai, eu te louvo porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, sim. Mas no Calvário Ele fala: meu Deus, faz o que? Afasta de mim o quê? O que o Pai disse para Ele? Não. Escute aqui, irmão. Existem duas coisas que são realidades na minha e na sua vida: o sim e também o. Mas é interessante perceber, quando você ouve um não, você entende o não como um plano de Deus, como um propósito de Deus, ou como uma negação? Nós vemos o não como algo negativo. Nós vemos o não como algo contrário. Nós precisamos compreender que Deus fala sim, sim ou não? Mas na mesma proporção também Deus fala não. E esse não de Deus não é um mal para nós, é um bem. No Monte Calvário, Cristo Jesus experimentou o não do Pai. Nós estamos acostumados só com sim. Quem é filho aqui e mora com o pai e com a mãe, levanta a mão aí. Só os filhos que moram ainda com o pai e com a mãe. Você espera ouvir do seu pai sempre o quê, querido? Pai, posso? Pode. Pai, isso. Mãe, isso. No dia que você ouve um não, você muda o seu semblante.
No dia que nós ouvimos um não é a hora, você quer ver na missão? O irmão tem uma chamada de Deus, o irmão tem a vocação, e ele quer, e a ansiedade toma conta dele, e ele quer, e aí ele chega naquele ou naquela que foi constituído autoridade por aquele tempo, e fala, Deus está me chamando, e eu queria falar com você, o irmão fala, espera irmão, mas Deus está me chamando, mas é para agora não, apagou o fogo, eu vou para outro lugar, está me boicotando, está me queimando, está isso, não está dando espaço para mim. Eu queria dizer para você, irmão, que nós não precisamos de espaço na obra de Deus. Quem tem chamada, Deus honra a chamada. Entenda isso. Na minha comunidade nós não damos oportunidade porque nós não somos agência de emprego. Não existe oportunidade no reino. Jesus liberta o gadareno, aquele homem cheio de demônio. Ele vem atrás de Jesus e falou assim, deixa eu ir com o senhor, você não, volta para tua casa, testemunho o que eu te fiz, mas você não serve para ser apóstolo, vai dar testemunho lá na sua comunidade. Aquele gadareno ouviu o quê? Não, nem por isso ele abandonou, ele voltou para a casa dele e fez o quê? Deu o quê? Testemunho. Isso não é uma doutrina da igreja, mas eu li um livro em que dizia que o gadareno encontrou a mulher do fluxo de sangue e falou para ela, você já está lascada mesmo, gastou tudo que você tem, está no veneno. Ele me libertou, o cara lá, eu era encapetado, tinha uns par de demônios no corpo aí, O cara chegou lá, você se lembra de mim? Morava no cemitério, vivia pelado, mas ele mandou os capetas tudo para os quintos. Se você tocar na orla do manto dele, você é curada. Veja, ele recebeu um envio de quem? De quem que ele recebeu um envio para anunciar? E a primeira pessoa que ele encontrou foi quem? A mulher do fluxo de sangue. Anunciou que ela falou, não quero nem saber, mas eu vou tocar nesse cara, se libertou, aquele capetinho ali vai curar eu. Perceba, irmão, o não de Jesus produziu algo de bom na vida daquele homem, sim ou não? E por que você tem medo do não de Deus? E por que nós temos tanto medo do não de Deus? O não de Deus não é uma negação na minha vida. O não de Deus não é uma negação na sua vida. O não de Deus é uma oportunidade da graça para você crescer e amadurecer. Nós precisamos, irmão, nós precisamos compreender a palavra do Senhor para gerar vida em nós. Essa palavra precisa se fazer carne na carne do Edivaldo. Ela precisa se tornar vida na minha vida. Porque senão, querido, a nossa caminhada perde o sentido. Porque senão nós não temos um foco, e o nosso foco é a eternidade. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que me incomoda, é a passagem da mãe e dos 7 filhos macabeus. Quando aquele rei tenta de todas as formas persuadir aquela mulher e os seus filhos a romper com os princípios da palavra que eles receberam. E é interessante perceber que um por um foi passando pelos tormentos, foi passando pela prova. E o rei falou assim, vamos iludir o mais novo. E fez algumas promessas para o mais novo. E a mãe olhou e falou, ei meu filho, presta atenção, olha aqui para sua mãe. Olha aqui para os peitos que te amamentou, moleque. Não cai na conversa desse algoz. Honra os teus irmãos que morreram ante os seus olhos. Ele falou, fica em paz, mãe, descansa no Senhor que agora é comigo. E ele falou, pode vir, rei. Pode vir, eu queria dizer para você uma coisa assim, você está pensando que você vai me matar, morto está você. Eu queria dizer para você, rei, que olha, o que você pensa que é tormento é graça, porque hoje mesmo eu estarei na eternidade e você no tormento. Presta atenção, irmão, presta atenção. O que aquela mãe fez? Aquela mãe colocou a eternidade dentro do coração dos filhos. A eternidade estava dentro, só não estava nos lábios, nem na mente dos intelectuais, dos teólogos, dos doutores. A eternidade estava dentro. A eternidade precisa estar dentro de mim e de você. O Calvário testemunha, a eternidade existe. Irmãos, Jesus brada, meu Deus,
meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Na sequência, o que acontece, irmãos? O que acontece na sequência? Um terremoto. Ah, meus irmãos, o Deus que estava escondido falou: não, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu filho. Irmãos, preste atenção na sequência dos fatos. Um terremoto. Ah, querido, o negócio começou a sacudir. Eu não sei se você sabe, por mais que tenha o aço, por mais que tenha o ferro, o metal mais resistente da face da terra é a rocha, é a pedra. O aço a uma determinada temperatura, ele faz o quê? Derrete. Os grandes vulcões, eles estão escondidos na onde? Em volta da onde? Das pedras. E o que acontece quando Jesus dá o brado? O que acontece com as pedras, meus irmãos? Elas se racham. Não há nada que resista à ação poderosa de Deus. No Calvário Deus falou assim: ó, o que é mais resistente nesta terra ao brado de Deus se faz o quê? Se racha. Não há dominação, não há potestade, não há nada que possa fazer com que eu e você, se aceitarmos a graça de Deus que vem do Calvário, romper em nossas vidas. Mas existe um problema em nós. Nós não conseguimos entender o mistério. Irmão, o que significa a palavra revelação? A palavra revelação significa retirada do véu. Retirar o véu. E umas outras das coisas que acontecem quando Jesus dá o brado: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Vai dizer que o véu do templo faz o quê, irmãos? Se rasga. De que posição? De cima para baixo. E significa que quem fez? Quem que rasgou em cima? Se fosse rasgado de baixo seriam os homens, mas rasgou por cima, então rasgou por quem rasgou? Então o que significa? Que aquilo que separava, que aquilo era velado, estava aberto para mim e para você. Agora nós precisamos fazer o quê, irmão? Já que ele abriu, nós precisamos fazer o quê? Entrar. O escondimento, a solidão do Calvário deve gerar em mim e em você movimento. Pergunta para o seu irmão: você é um homem, uma mulher em movimento ou parado? Pergunta para ele: em movimento ou parado? Você quer ver um irmão parado? Como é que está, irmão? Está difícil. Como é que está, irmão? Está duro. Como é que está, irmão? Ô, irmão, a tribulação. Esses irmãos parou. É só para perguntar, irmão. Perguntou, acabou. Perceba uma coisa: essa ausência, esse escondimento, esse silêncio de Deus deve gerar em mim movimento. Movimento de quê? Em direção a quem, irmãos? Em direção a quem? A Deus. Muitas vezes nós se movimentamos no sentido contrário. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos dependendo do sim dos homens. Olha o que aconteceu com um homem de Deus lá da minha diocese. Ele trabalhou numa empresa pequena. E o dono dessa empresa pagou uma faculdade para ele de engenharia mecatrônica. E ele ganhou lá, fez o diploma, tudo, mas na sequência ele recebeu uma proposta de uma outra empresa multinacional. E aí ele saiu daquela empresa, o dono falou para ele assim: olha, vou te falar uma coisa para você. Eu não sou cristão não, mas você disse que era, pregador ainda. Vou dizer uma coisa para você assim, ó, uma coisa que Deus não tolera é ingratidão. Você está sendo ingrato com a gente, mas Deus te abençoe. Vai aí. Passou 4 meses nessa grande empresa, aquela diretoria caiu. E quando cai uma diretoria de uma multinacional, cai junto o quê? As contratações. E aí, na época que ele estava naquela empresa, aquela empresa estava para fazer um grande contrato com o metrô de São Paulo. E só que estava uma burocracia tal, e nesse intervalo que ele saiu, o que aconteceu? O contrato saiu. E aí o que aconteceu? Ele falou: ó, vou lá, vou procurar os caras não tem ninguém, então eu vou lá, eu sou bom, eu sou o cara, eu vou lá, Deus vai me honrar. Quando chegou lá no galpão onde era a pequena empresa,
tinha uma placa, aluga-se esse galpão. Ele falou, ufa, pelo menos eu recebi a rescisão aqui, eu ia ficar na mão, porque o cara faliu. Aí estava assim, ó, mudamos para a avenida tal, número tal. Ele falou, mudou, não estou sabendo. Ele falou, mas lá. Aí havia uma grande metalúrgica naquela avenida que tinha se mudado embora para a Zona Franca de Manaus. Aí ele já começou falando, nossa, o único prédio que tem lá é daquela empresa que foi para Manaus. E aí ele pegou o carro e foi para lá. Quando ele chegou lá, ele viu a fachada já diferente. Ele falou, rapaz, o cara está aqui. E aí ele chegou na portaria, pediu para falar com o dono. O cara falou, ó, como é o seu nome? Ele falou o nome dele e tal. Aí o cara falou, manda ele entrar. Ele foi entrando e ele foi vendo o que aconteceu em 4 meses naquela pequena metalúrgica que ele trabalhava. E ele foi falando, nossa, Deus, meu Deus, meu Deus. Aí quando ele encontra o patrão, falou, tudo bem, vem nos visitar, como é que você está? Como é que está lá? Ele, está bem. Ele falou, queria te apresentar, tal, nosso novo engenheiro, menino novo. Logo na semana que você saiu, tinha terminado a faculdade, foi apresentado por um amigo, está com nós aqui. Queria dizer para você, 15 dias depois fechamos com o metrô. Rapaz, mudou tudo, você está vendo? Vamos que eu vou te mostrar. E aí ele começou a perceber que naquele momento, ele não teve a coragem de esperar da parte de Deus. O sim que veio daquela empresa não foi a mesma coisa que Deus deveria ter falado para ele se ele tivesse orado, Senhor, eu devo ir para lá ou devo ficar? Deus ia falar, não, não vai para lá, fica. Mas ele agiu pela visão, pelo fator, o que? Financeiro. Estava ele, e ele dizia para mim chorando, falou, irmão, eu não tive nem coragem de dizer para ele que eu tinha sido demitido. Eu saí dali e vi como eu não sei ouvir a Deus. Sabe o que me levou para lá, irmão? O dinheiro era 4 vezes mais do que eu ganhava. Perceba uma coisa, irmão, nós temos medo do não. Veja, talvez o não de Deus para você hoje seja para um sim tremendo amanhã. Esse é o problema meu e seu. Quando Deus se esconde, Ele não está dizendo assim, ó, eu esqueci de você. Fala para o seu irmão assim, ó, ele esconde, mas continua trabalhando. Fala para o seu irmão, ele se esconde, mas continua trabalhando. Mas nós temos dificuldade, irmãos. Eu queria convidar você, toda vez que você entrar nessa sala, olhe para isso que está aqui. Olhe para esse banner que está aqui. Você precisa entender que o poder do Calvário veio para abençoar você. Nós não podemos ser pessoas, irmãos, que tocam a nossa caminhada com Cristo sem sentido, sem propósito. Entenda uma coisa, as rochas se fenderam, o véu do templo se rasgou, então agora eu e você temos acesso à presença de Deus, sim ou não? Agora você precisa se movimentar, meu irmão. Agora, nesse momento de oração, você precisa se movimentar, e o que eu estou dizendo, se movimentar é em direção àquilo que Deus está chamando você. É em direção àquilo que Deus precisa realizar na sua vida. Não bastasse isso, ao brado de meu Deus, por que me abandonaste? Vai dizer assim, que as sepulturas se abriram. Olha, irmão, o que aconteceu com a sepultura quando Jesus bradou? E quem que mora na sepultura? Aí eu penso que Jesus falou, puxa, ele continua me ouvindo. Do mesmo jeito que eu falei com Lázaro, agora ele está fazendo com os mortos aqui. Perceba uma coisa, irmão, o operar do tempo está na mão de Deus, não do meu e do seu relógio. O operar de Deus não passa por hora, minuto, milésimos, dia, semana, meses, ano, não. Eu e você estamos condicionados a tempo, Deus não. Deus é o Senhor do tempo. É interessante que quando começa a tremer as coisas, o centurião fala, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. O centurião estava certo ou estava errado? Certo ou errado, irmãos? Erradíssimo. Falou bobagem aquele centurião. Ele era. Fala para o seu irmão, ele era para você? Fala, ele era para você? Para você ele era? Era, ele era para você? Fala para o seu irmão assim, ó, para nós ele é, ele é. Presta atenção, irmãos.
Por isso que nós, se eu pegasse o texto de João aqui e falar, repita comigo, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus, você ia repetir, sim ou não? Por isso que nós não podemos simplesmente olhar, ler a Bíblia e não praticar. Para aquele centurião era, para mim e para você, Ele é. Ele é o Senhor das nossas vidas, irmãos. Mesmo no escondimento. Mesmo que você esteja vivendo no tempo do escondimento. Mesmo que você esteja vivendo no tempo de gritar. Meu Deus, onde o Senhor está? Eu quero encerrar dizendo para você. Alguns irmãos até perguntaram, você parou de pregar? Eu falei, não. Eu estava experimentando da graça e da misericórdia de Deus. Em 8 meses morreu meu pai e minha mãe. Sofri um acidente. Pisei num prego, inflamou meu pé, não podia trabalhar, não podia pôr sapato. Minha esposa internada, meu filho internado. E os irmãos chamando para pregar, eu falei, irmão, não estou podendo, rapaz. Você caiu, irmão? Uma pergunta dos irmãos, você caiu? Vai cair, irmão. Caí, pisei num prego, o pé está inflamado, não posso pôr sapato. Ô irmão, misericórdia, ô irmão, misericórdia. E nesse intervalo que meu pai adoeceu, meu pai era um homem muito duro, então ele não aceitava ninguém ver ele nu. Só eu. Ninguém, nem minhas irmãs. Então pensa, com um pé empurrando uma cadeira de roda e levando um negão com 90 quilos para dar banho. Caí com meu pai no banheiro. Levantava, olhava para o céu e falava, ô Deus. Aí tinha que deixar meu pai lá doente e ir visitar minha mulher internada, gravidez de risco. Minha mulher lá e o meu outro filho que tem um problema cerebral no Hospital das Clínicas. E os outros 2 em casa, um de 7 e um de 12, fazendo papel de pai e mãe. E eu olhava para o céu e falava, meu Deus, do Senhor. E aí, eu orava e Deus colocava uma palavra no meu coração. Eu tenho solução para você. Eu falava, está de brincadeira, Deus. Que solução que é essa? Eu trabalho no ramo de construção civil. Tocava o telefone, ô irmão, tem uma obra aqui para você. Rapaz, olha o serviço assim, ó. Tanto, eu falava, puxa vida, eu não posso ir. Por quê? Estou machucado, estou machucado. Rapaz, vou passar para outro. Deus abençoe o outro. Oh Deus. Irmãos, eu sirvo a Deus. Eu pago conta de água e de luz. Eu tenho 4 filhos. Mas eu sabia que atrás daquilo Deus tinha um propósito. Era o escondimento. Era hora de verdadeiramente eu experimentar da fé, não daquilo que eu posso prover com o meu trabalho. O Niel sabe disso, muitas vezes os irmãos vêm falar, ajuda, não, eu não quero, o meu trabalho não me dá condições, não, eu não quero. Mas naquela hora eu precisava experimentar da dependência de Deus. Naquela hora Deus se escondeu e falou assim, aí neguinho, você vai aprender o que é depender de mim, não da sua capacidade. Irmãos, eu queria dizer algo para você. O silêncio do Calvário matura o homem para a vida na terra. Você vai passar, eu não estou dizendo que você vai passar o que eu passei, não. Para a glória de Deus, o meu pai morreu nos meus braços. E eu olhava para ele e falava, pai, vai com Deus. Pode ir que o Senhor vai para um lugar melhor do que a nossa casa. Vai descansar, pai. Porque o Senhor vai viver para sempre. Eu ainda vou continuar nessa batalha aqui. Lascado está eu que estou vivo. O Senhor não, pai. Mas no escondimento, irmãos, nós ficamos fragilizados. Os irmãos me abandonou. Eu não fui acolhido. Ai, que dó de mim. Ai, meu Deus. Ai, isso, não vou mais, magoei. No escondimento, Deus faz com que a gente aprenda a depender só dEle. E mesmo que a gente fale, oh Deus, e aí Ele fala, quietinho e espera, porque eu estou no controle. Não é fácil, irmãos. Tem hora que não tem palavras. De joelho, se o Senhor está no controle, eu vou esperar.
E aí, range os dentes. Já bebeu água com sal? Quem já bebeu água com sal aí, diga eu. Lágrimas são água com sal. Nós devemos ser sal da terra, não é assim que a Bíblia falou? Não. Vamos se alimentar do sal que o escondimento e o silêncio de Deus produz em nós. Há uma expressão jovem aqui. Hoje você é filho, amanhã a história é outra, você é pai, você é mãe. E você vai precisar ser um pai e uma mãe experimentado que nem a mãe dos Macabeus, que colocou a eternidade dentro. No dia que nós fomos levar meu pai para o hospital, que eu já sabia que ele estava na sua hora, eu e meu filho que está ali, nós ajoelhamos em cima do corpo dele. Eu falei, pai, posso orar pelo senhor? Pode. Eu falei, nós vamos orar para uma coisa, para Deus perdoar os seus pecados. Sua hora está chegando. E o senhor vai pedindo perdão para Deus também, para que o senhor seja acolhido por ele. A coisa mais difícil dessa terra foi ver o meu pai me chorar. E ali eu vi o senhor dele no. Falei, pai, a solução para o senhor está chegando. Ela é eterna, mas está chegando. E ali nós debruçamos em cima dele e nós só pedimos, Deus, perdoa o pecado do meu pai. Aqueles que ele não confessou, aquele que ele escondeu, aquele que ele ocultou, o mal que ele fez para minha mãe, que não deu tempo dele pedir perdão, devido a minha mãe ter morrido. E foi meu pai tremendo. Eu falei, mas não vai morrer agora não, espera que a oração não acabou. Mas eu aprendi algo nesses dias, irmão, que fortaleceu o meu coração. É saber que quando Deus está no escondimento, é que Ele está fazendo de mim e de você um homem e uma mulher mais forte na graça de Deus. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos aprender. Só quero encerrar com o versículo 27 e 31. Pegue comigo aí do lado. Versículo 27 e 31. Versículo 27 e 31. Pegue comigo aí o 27, vamos ler junto? Os pobres louvarão versículo 31. Repita comigo, bem alto. Para ele. Mais forte. Para ele. Preste atenção. Para quem que vai viver a sua alma? Para ele. Não é para os seus sonhos, não é para os seus desejos. Veja, eu não estou frustrando os seus sonhos. Se for da vontade de Deus, ele há de se realizar. Mas se você viver para os seus sonhos, no dia que ele não acontecer, você se frustra. No dia que você viver para os seus planos, no dia que eles naufragarem como o Titanic naufragou, você morre afogado. A nossa alma deve viver para quem, meus irmãos? Para Deus. Vamos lá, continuar. Há de servi-lo. A minha o quê? Há de o quê? Lembra da mãe dos Macabeus lá? A descendência dela testemunhou o Deus que ela plantou no coração dos seus filhos. Ela falará o quê? E o quê? Eis o quê? Convido você a ficar de pé. Eu não sei como que você está. Hoje os irmãos foram na minha casa. Quero que você entenda isso, irmão. O irmão falou, de volta, você está precisando de oração? Você está precisando de oração? Eu falei, irmão, se vocês querem orar por mim, pode orar, mas eu não estou precisando de oração não. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo isso. Eu falei, irmão, eu estou entendendo o propósito de Deus na minha vida. Lá em Apocalipse, Deus disse para uma das igrejas: vocês vão passar 10 dias sendo provado. Deus falou que ia chover quantos dias no dilúvio?
São tempos que Deus determina. Então aquilo que Deus determina, nem oração muda. Deus determinou, vai ser 10 dias de provação. Vocês vão ser entregues na sinagoga de Satanás. Mas depois de 10 dias, eu virei e terei a coroa a ti. Você vai entender. O povo saiu da escravidão do Egito. Deus libertou eles. E aí eles já saíram cheios. Oh, cantai ao Senhor um cântico novo. Afogou o faraó, cavalo e cavaleiro, aleluia. Saíram ontem do cativeiro do faraó do Egito e achavam que ia entrar que dia? Hoje já na terra prometida. Deus falou, não, calma lá, povo. Eu não vou conduzir vocês pelo caminho mais fácil. Nós vamos dar um rolê de 40 anos pela terra e pelo deserto. Achou que saiu do Egito hoje, mas a terra prometida já era que dia? Amanhã. Não, calma. Quando Deus fez a promessa para Moisés, disse assim, ó, vai libertar o meu povo, que eu prometi a Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Você terá uma descendência, mas ela vai ser escrava 430 anos na mão de Faraó. E depois de 430 anos, eu vou introduzir na terra prometida. Antes de acontecer, o povo de Deus já sabia que eles iam ficar no Egito quantos anos? 430. E a libertação não veio antes, porque Deus já tinha determinado o tempo. Eu não sei que tempo que você está vivendo. Se é o tempo da comunhão plena com a presença de Deus, ou glória e aleluia, ou no tempo do escondimento, ou no tempo do silêncio. Mas eu queria convidar você a adorar e aclamar a Deus aqui, para que verdadeiramente Ele seja o Senhor da sua vida hoje, o Senhor da sua história hoje. Que Deus possa reinar na sua vida hoje, independente se Ele está no escondimento ou se Ele está na presença total. Mas que você assuma verdadeiramente, Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou pronto para aceitar o sim, mas estou pronto para aceitar também o quê? O não da parte de Deus. Porque eu sei que o não é uma negação, é um propósito de vitória que vem depois. Eu convido você, irmão, a sair desse encontro do poder do Calvário. Mais homem de Deus, mais mulher de Deus, mais jovem de Deus, mais marido de Deus, mais esposa de Deus, mais profissional de Deus. Não sei se tem militar no nosso meio, mas militar de Deus, mais de Deus aonde você estiver, mais de Deus. Eu convido aos irmãos da missão Coração Missionário, após esse encontro, a missão precisa ser mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E se nós sairmos aqui com esse propósito, nós vamos ver a nossa geração transmitir a eternidade para gerações futuras, em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu. Começa a pedir que Ele seja o Senhor na sua vida. Começa a clamar e pensa, Senhor, vem operar em mim. Senhor, vem operar essa maravilha na minha vida. Começa a pedir que o Senhor opere, que Ele reine, que Ele seja o